Senhores, bem-vindos a Londres de 1717. Nossa grande e cosmopolita cidade, com mais de 600 mil habitantes, ainda não tem serviço de esgoto, e as casas são escuras devido à fuligem de milhares de chaminés. Devo adverti-los que caminhar pela cidade à noite é muito perigoso, pois só algumas ruas são iluminadas. A sociedade é caracterizada por uma marcante diferença entre as classes. A aristocracia é representada pelos grandes proprietários de terras. A burguesia, em franca ascensão, inclui mercadores, profissionais liberais, educadores, religiosos reformistas, militares. Na realidade, aristocratas e burgueses representam apenas uma pequena minoria, porque a vasta massa da população é constituída pelo proletariado. Ao caminharem pelas ruas de Londres, encontrarão muitos desempregados, pedintes, sem-tetos, prostitutas e, além destes, muita gente estranha, com roupas diferentes, idiomas ininteligíveis e hábitos exóticos. São imigrantes da Europa continental, de toda a África, do Oriente e das Américas. Vieram buscar trabalho e riqueza neste país. Temos um parlamento com cargos elegíveis, mas a grande maioria dos ingleses não tem direito ao voto. Isso ainda vai demorar mais 100 anos aos homens e uns 200 anos para as mulheres. As atuais leis permitem que meninos se casem aos 14 anos e meninas aos 12. Estamos tentando reconstruir um país que perdeu milhares de pessoas numa epidemia de peste bubônica, numa guerra civil causada pela intolerância desmedida entre católicos e protestantes, e ainda num incêndio que devastou nossa cidade. Nosso rei, Jorge I, da Casa de Hanover, sequer fala inglês. O descontentamento e a desesperança tomam conta do nosso povo, incluindo uma burguesia que se sente aviltada pelos níveis dos impostos e um proletariado que literalmente passa fome. Estamos vivendo uma profunda crise social e política. O futuro para nós é recheado de incertezas e pessimismo. O cristianismo, que sempre foi o condutor espiritual dos ingleses, está agora recoberto de sangue, provindo de guerras causadas pelas suas divisões internas. A Reforma Protestante, com seu eloquente discurso, nos trouxe um novo pensamento religioso, porém, infelizmente, não mais liberal e não menos dogmático que o catolicismo romano. Dessa sociedade estratificada, vozes começam a ser ouvidas propondo mudanças, defendendo novas ideias, professando novas seitas, criando sociedades secretas. Há um crescente movimento de toda a inteligência clamando por uma nova postura do homem e da sociedade, visando um processo de libertação de tudo aquilo que nos atrelam à subserviência dos dogmas religiosos e políticos. Senhores, estamos em 1717, em plena era da razão. Racionalismo, filosofia e ciência estão abrindo caminhos em busca de um mundo melhor. A recém-nascida ciência começa a dar seus pequenos e tímidos primeiros passos. Os filósofos
colocam o homem com suas virtudes e potencialidades no centro de suas atenções. Estamos vivendo uma grande transformação. Só não a enxerga quem tem uma venda nos olhos. Mas, para tudo isso, estamos pagando o alto preço das perseguições políticas e religiosas. Esses avanços no modo de pensar da humanidade, que contestam verdades sacramentadas há séculos, são proibidos de falar, ouvir e propagar. Cuidado, senhores, estamos no auge do processo inquisitório. Contrastando com todo esse cenário, as lojas maçônicas, por sua tradição histórica e inflexível fidelidade à moral e à ética, conseguiram despertar e atrair a atenção de homens livres e de bons costumes, que, mesmo não sendo pedreiros, começaram a ser aceitos para a secular ordem. Os antigos princípios da maçonaria operativa, junto com as novas ideias dos séculos 17 e 18, intensamente discutidas nas lojas, transformaram-se em um terreno fértil para que uma nova, instigante e atuante maçonaria germinasse e crescesse. Senhores, bem-vindos a 24 de junho de 1717. Bem-vindos ao alvorecer da maçonaria especulativa. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Por favor, silêncio. Estão reunidas nesta noite aqui na cervejaria do Ganso da Grelha 4 lojas de Londres. Eu quero saudar e dar as boas-vindas aos irmãos da taverna A Macieira. Viva! Os irmãos da taverna Coroa. Viva! O Copásio das Uvas. Viva! A Alcance a Grelha. Viva! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite de 24 de junho, em pleno solstício de verão, comemoramos o dia de São João, nosso padroeiro. Estamos
ano de 5.477, ano Domini 1717. Com certeza essa data marcará para sempre a história da maçonaria. Estamos reunidos para a realização de um sonho, meus irmãos, e conquistar um grande avanço para a nossa ordem. Nós, maçons, os de ofício e os aceitos, certos do cumprimento de nossos deveres e no exercício pleno de nossos direitos, uniremos definitivamente nossas 4 lojas e, a partir desta data, estaremos vinculados à obediência de uma única grande loja, a Grande Loja de Londres. Tenho certeza que será um grande passo para nossas lojas e um exemplo a ser seguido por outras em um futuro bem breve. Nessa noite memorável, elegeremos o venerável mestre e os vigilantes da nossa grande loja. Viva a maçonaria! Viva! Viva São João! Viva! Um momento, meus irmãos, um momento. Primeiramente, precisamos saber se todos aqui presentes concordam com essa união. Por favor, silêncio, meus irmãos. Os irmãos que concordam com a união das 4 lojas para a formação da Grande Loja de Londres, que se manifestem erguendo o braço direito. Conselheiro, vede quem assim bate. Boa noite a todos, boa noite. Desculpe pelo atraso, mas essa cidade é muito grande e a gente se perdeu. Quem ousa interromper os nossos trabalhos? Quem são os senhores? Irmão Pereira, prossiga a identificação desses senhores. Ora, seu pirralho almofadinha! Saia da minha frente! Eu respondo pelos meus irmãos. Eu respondo. Que absurdo! Que absurdo, meus irmãos! Nunca vimos uma caipira tão ignorante assim. Ora, moço! Boa noite a todos! Boa noite! Queremos nos apresentar. Eu sou o John Hart, isso mesmo, pedra dura, pedra bruta. Eu sou o Peter. Meu primeiro vigilante, Sou o Oni. meu segundo vigilante. Nós viemos lá de Newcastle, no norte da Inglaterra, e estamos viajando a cavalo há vários dias, só para vir aqui participar dessa reunião. E espero que sejamos bem recebidos. Mas vocês não foram convidados. Mas é isso mesmo que me deixa curioso, né? Nós não temos sido convidados para essa reunião. Mas eu tenho certeza, os senhores, cavalheiros, como são, certo? Não vão nos impedir de participar dessa reunião. Ou vão? Venerável mestre, eu o reconheço como maçom. Então entrem, meus irmãos, e sejam bem-vindos. Unam-se aos nossos trabalhos. Estávamos prestes a votar agora a união de nossas 4 lojas. Me diga uma coisa, senhor. O senhor tem certeza do que vocês estão fazendo aqui? Olha, Mr. Hardstone, como ousa falar assim? Olha, vou dizer uma coisa para vocês todos. Quando eu ouvi dizer essa história de fusão de lojas, eu me arrepiei inteiro. O que vocês estão fazendo? Vocês perderam o juízo? Aliás, há muito tempo eu ando preocupado com essa maçonaria que vocês vêm fazendo aqui em Londres. Onde é que estão os verdadeiros pedreiros? Eu só vejo um bando de almofadinhas. É incrível, é incrível, é incrível. Continua sendo aquela casca grossa de sempre. Eu conheço essa Parece uma voz! pedra bruta que nunca foi desbastada. Eu conheço essa voz! Claro que conhece, seu cavalo chucro. Fetman! Sua raposa velha, onde você está, Fetman? Fetman! 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 Nossa!
Fátima, que roupas são essas, Fátima? Você se vestiu igualzinho a mim, Fátima, assim, um verdadeiro pedreiro, um verdadeiro maçom. Fátima, eu lamento dizer, Fátima, mas eu não me reconheço mais como um legítimo maçom. Fátima, em que você se transformou, Fátima? Ora, Hartson, ora, Hartson. Trabalhamos juntos em Newcastle. Você se lembra que eu vim a Londres? E construí aquela bela catedral, a Catedral de São Paulo. Trabalhei junto com o grande arquiteto Christopher Hagen. Estudei, aprendi, me tornei um grande construtor. Casei-me com ele. Ah, é? Uma bela estudante mulher. Mas, gente, temos 2 filhos. Nossos filhos hoje frequentam a Universidade de Oxford. E em breve serão grandes construtores. Mas eu nunca deixei de seguir os princípios das nossas ordens, naqueles fundamentos que fizemos de vida. E você, Hermes? Eu continuo com aquela vidinha sempre lá no Castle. Aquela vidinha pra cá, no interior. Como vocês todos podem ver, eu continuo pedreiro, caipira e fome. Mas, queria alertar todo mundo aqui, que ignorante eu não sou. E tenho sim o inabalável orgulho de ser um verdadeiro maçom. Bom, eu também me casei. Lembra-se da Little Rose? Little Rose? Little Rose? Não, não me lembro. É Little Rose! A Rosinha. Ah, Rosinha. Rosinha Lusitana. A Rosinha Lusitana. Aquela magrinha, fraquinha, mas boa parideira. Me deu 12 filhos. Todos homens. Todos pedreiros. Todos caipiras e pobres. Mas assim como eu, um verdadeiro Hartson, todos orgulhosos de serem pedreiros de verdade. Você continua com esse cachimbo horroroso, Hartson. Você não consegue largar esse vício, Hartson. Isso vai me acabar matando. Olha aqui, prestem todos vocês atenção. Não é a fumaça desse cachimbo que me faz tossir, e sim o pó das pedras brutas que eu desbastei a minha vida inteira. Por favor, por favor. Meus irmãos, sejam bem-vindos à cervejaria do Ganso da Grelha. Estamos aqui reunidos essa noite, fazendo desse momento um marco para a nossa corporação. Moço, desculpa. Eu tenho que perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é maçom de verdade mesmo? Elementar, meu caro Harrison. Então deixa eu ver as suas mãos. Deixa eu ver. Pela delicadeza das suas mãos, é fácil concluir que o senhor nunca pegou no maço do cinturão. O senhor tem razão. Eu sou um maçom aceito. Sou professor de geometria na Universidade de Londres, meu caro Harrison. Oh my God! É justamente com essas coisas que eu não concordo. Justamente com isso. Gente estranha entrando para a corporação dos pedreiros. A nossa corporação dos pedreiros constrói templos, igrejas e pontes há muitos séculos. A nossa corporação é a nossa família, os nossos irmãos. As nossas mulheres são as nossas cunhadas e os nossos sobrinhos. E os nossos filhos são os nossos sobrinhos. E por vivermos assim, mantendo os nossos segredos de ofício e zelando mutuamente por todos nós, é que nossa corporação é a mais antiga de todas. E tenho certeza seremos assim para sempre. Não precisamos aceitar estranhos em nossas ordens.
Desculpe-me por assim dizer, Mr. Headstone e Mr. Peter, mas se eu fosse os senhores, não teria tanta certeza assim sobre o futuro de sua corporação, ou melhor, de sua grande família de pedreiros. E o que o senhor está querendo dizer com isso? Duas coisas. O presente da Corporação dos Pedreiros Livres já não tem a glória que os donos do passado. E um futuro ainda mais incerto. Aliás, me desculpe mais uma vez, eu não posso afirmar ao senhor que a Corporação dos Pedreiros se extinguirá completamente em poucos anos. Oh my God! Explique-se, por favor! Pois eu estou ficando angustiado e revoltado com tudo que vocês estão dizendo aqui. Vamos analisar o presente, Mr. Hardstone. Há quantos anos os seus irmãos pedreiros livres não constroem uma catedral ou uma ponte? Vocês querem saber? Desde que o protestantismo entrou para o nosso país. Desde então paramos de construir aquelas maravilhas de igrejas e catedrais góticas. Essas igrejinhas protestantes, vocês me desculpem, mas qualquer um constrói, precisa da nossa corporação. Eu vou ser sincero a todos. Eu vou ser sincero a vocês. Na realidade, há muitos anos nós não temos mais grandes obras. Pois é, Mr. Hart. Se não fosse esse devastador incêndio que destruiu a nossa cidade, a sua corporação talvez não tinha mais serviço. Me leve a mal, por favor, Hardstone. Todos nós londrinos somos eternamente gratos a vocês, pedreiros livres, que ajudaram sempre por esse problema a construir essa cidade toda e a reconstruir a nossa cidade e essa magnífica catedral. Ainda bem que reconhece. Mas enfrentemos a dura realidade atual, Mr. Headstone. Praticamente todas as corporações de artesãos da antiguidade se extinguiram e aquelas que persistem descaracterizaram-se. São hoje simples confraria de alegres amigos. O que o senhor está querendo dizer com confraria de alegres amigos? Ora, o que todo mundo sabe, inclusive as autoridades, e mesmo o rei Jorge, que já mandou prender confrades e até mesmo extinguir confrarias. Dizem por aí que essas reuniões servem apenas como pretexto para uma farta alimentação e uma exagerada libação alcoólica. Não é assim não! Não é bem assim não! Ora, Hardstone, não é muito diferente, Hardstone. Claramente isso. Fatman! Senhores, prestem atenção. Eu sou Jacob Lamont e tenho que adverti-los. O futuro de todas as corporações de ofício é tenebroso. Se as coisas novas continuarem se desenvolvendo como estão, eu posso afirmar que não haverá nenhuma corporação de ofício em cerca de 10 e 20 anos. Que coisas novas são essas? Máquinas, meu irmão. Você tem razão. O meu irmão tem toda a razão. Acho que aqui quase todos me conhecem, mas para quem não sabe quem eu sou, meu nome é Joseph Elliot. Deixe-me dizer uma coisa. Nós vivemos um momento de grandes transformações. E é fácil afirmar que, em poucas décadas, nós passaremos por uma verdadeira revolução. O que vivemos hoje, meus irmãos, é apenas o começo. Mr. Harris, Mr. Bico, em breve, essas maravilhas mecanizadas substituirão completamente a mão de obra humana, com mais força e mais rapidez. É isso aí. Não quero crer no que estou ouvindo. Em poucos anos, não haverá mais construtores, agricultores, artesãos. Seremos somente máquinas e mais máquinas. Estaremos todos sem trabalho. Nossas famílias passarão necessidades. Calma, Otis, calma. Isso é exagero. Isso é exagero. Não é exagero, senhores. Acabaram de inventar uma máquina
que, puxado por um cavalo, é capaz de realizar a colheita de toda uma fazenda. Mais rápido do que 30 camponeses. Os senhores conseguem imaginar isso? Meus irmãos, eu sou Frederick. Fui iniciado na maçonaria florestal na Germânia. Em uma clareira entre pinheiros funerários. A nossa corporação de lavoeiros ensinou apuros. Inventaram uma máquina a vapor que é capaz de substituir dezenas de trabalhadores nas minas de carvão. Muitos de nós estão passando necessidade. Então eu vim para Londres à procura de trabalho. E agradeço a todos vocês, meus irmãos, por me terem suas vozes. Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção, meus irmãos, no que eu vou falar. Estamos em uma nova era. Quem quiser sobreviver tem que se adaptar a ela. Não temos como lutar contra o progresso. É isso aí! Ninguém ou nenhuma corporação, ofício ficará incólume ao que está hoje. Há muitos anos os pedreiros livres não constroem grandes obras e isso vem enfraquecendo a nossa corporação. Em breve, as máquinas definitivamente substituirão todos nós e aí será o fim da maçonaria. Lógico que eu entendi, Fred. Aliás, eu não sou um ignorante. Mas, na verdade, eu não aceito muitas coisas. Vice-Harrington, não há como não aceitar o futuro. Ora, não é no futuro que eu estou falando. O que eu não posso aceitar são todas as mudanças que você vem fazendo com a maçonaria. Isso sim é que está acabando com a nossa ordem. Como poderemos aceitar que homens que não sejam de verdadeiras famílias de pedreiros entrem para a nossa ordem? É isso aí. Acho que será o fim de tudo. Depois de séculos vivendo em união fraternal e construindo igrejas, a maçonaria chegou onde tinha que chegar. A lugar nenhum. A lugar nenhum! A lugar nenhum! Por favor, queridos irmãos. Essas mudanças já vêm ocorrendo há muitos anos. Vocês é que vivem isolados lá em Newcastle e não sabem das novas coisas. É difícil encontrar uma loja em que não haja membros aceitos, cavalheiros como nós. A nossa loja lá em Newcastle, Fred, aquela loja que você abandonou, ainda é uma loja de pedreiros livres. Ficou sem resposta? Veja bem. Você abandonou a nossa loja. A nossa loja é completa, cheia de pedreiros de verdade. Uma almofadinha com Hart, veja bem. É indiscutível a melhoria que as lojas vêm ganhando com a entrada de filósofos, professores, militares, clérigos, liberais. Fred, deixaram cá para a maçonaria homens que não são pedreiros. Isso é inaceitável. Nossos mistérios nunca foram revelados a alguém que não fosse um verdadeiro pedreiro. Opa, isso não é verdade. Isso não é verdade, Mr. Harrison. Quem é o senhor? Sou Henry Sinclair, da Escócia. Filho e neto do Cavaleiro Templário. E como Cavaleiro Templário, eu registro. Por muitos anos, maçons e templários trabalharam juntos, comungando a sabedoria e os seus segredos. Mas os templários já estão extintos há muitos anos. Não, prezado irmão. Continuamos ativos. Depois da execução do nosso grão-mestre, Jacques de Molay, nos refugiamos por toda a Europa. Alguns, como eu, na Escócia, continuamos a influenciar a maçonaria. Outros foram para Portugal, participar das grandes navegações. E também fomos para a Suíça, dirigir os seus bancos. Muitos não sabem que ainda trabalhamos e existimos. O senhor tem razão. Eu devo admitir que ele tem razão. A única vez que nós, maçons, compartilhamos nossos segredos, nossos mistérios, foi com vocês. Durante praticamente 200 anos, nós, os pedreiros livres, construímos para a ordem templária
os seus castelos, suas fortalezas, cidades inteiras. E mais, ensinamos a vocês os princípios da arte real. E recebemos em troca uma infinidade de conhecimentos que nos ajudaram a fortalecer e proteger toda a nossa corporação. Mr. Presidente, como nos velhos tempos? Não por nós, Não, senhor, não por nós, mas pela maior glória de seu nome. Viva a maçonaria! Viva Jacques de Molay! Então, vice-presidente, por favor, nos ajude a manter os nossos segredos, os nossos mistérios. Não seja tolo, Mr. Hardson. O senhor precisa se libertar do passado e olhar para o futuro. Ai, tô cansado já com essa conversa. Olha aqui, moço, jamais abriremos mão de nosso passado e de nossas tradições. Se vocês realmente quiserem ser aceitos para a nossa corporação, prestem muita atenção. Jamais tentem fazer que esqueçamos o nosso passado. Jamais tentem alterar as nossas tradições. E jamais zombem de nossa simplicidade de ser. O senhor da Pedra, o senhor pode anotar o que eu estou falando agora, que eu acabei de falar? Aliás, quem é o senhor? Anderson, James Anderson, a seu dispor, Mr. Hardstone. Anota tudo isso direitinho, por favor. Outra coisa, nós temos nossas leis, nossos regulamentos, nossas oath charters. Se quiserem realmente fazer parte de nossa ordem, terão que fazer como nós viemos fazendo há séculos. Prestar um juramento solene de amizade, fidelidade à nossa ordem. Anote isso aí também, Mr. Anderson. Naturalmente, Mr. Peter, já estou anotando. Isso é imprescindível, Peter. Ao olhar para o futuro, tenho certeza que em breve necessitaremos de uma nova Constituição, de direitos e deveres. Lógico, não excluindo qualquer um dos nossos outros charges. Você poderia desenvolver essa ideia, Mr. Anderson? Vou anotar e me dedicar a isso, Mr. Fettman. Eu juro. Mas tem uma coisa que me preocupa muito. Qualquer um poderá fazer parte de nossa ordem? Precisamos escolher homens que, como os nossos pedreiros, sejam livres e de bons costumes. E como acharemos esses homens? Ora, existem muitos por aí. Um de nós o convidará para a nossa ordem. E se todos, sem exceção, concordarem com sua admissão, poderemos aceitá-lo. Mas o novo membro só saberá do nosso segredo, é lógico, depois de um solene juramento. E como manda as nossas tradições, como aquele juramento que um dia você e eu, Fred, fizemos lá em Newcastle, você se lembra? Um juramento de sangue. Meu caro Hardson, acho melhor esse juramento fazer parte do passado. Mas uma coisa eu vos digo: se houver um perjúrio entre nós, eu mando cortar a garganta dele. Nós te ajudaremos, senhor. Nós te ajudaremos. Meus irmãos, eu vislumbro um futuro brilhante para a maçonaria, justamente porque ela está conseguindo agregar homens livres e de bons costumes, com diferentes formas de pensar, é verdade, mas que uma vez dentro da nossa ordem, são todos iguais, e transformam e cultuam entre nós a verdadeira fraternidade. Só mesmo no amor fraternal, a dedicação ao trabalho e a crença em Deus poderão nos poupar dessa terrível situação que se encontra o mundo.
Você tem toda a razão, respeitável irmão. Senhores, a humanidade está vivendo um caos, uma crise sem precedentes em seus valores sociais, políticos e religiosos. Em quem acreditar atualmente? Na Igreja Católica? Nos protestantes? Nas perigosas ligações entre reis e clérigos que asseguram e perpetuam o poder entre si e que levam povos e reinos a sangrentas guerras. Tudo isso é aviltante, meus irmãos, ao nosso senso de justiça e equidade social. Se católicos e protestantes realmente soubessem interpretar as sagradas escrituras da Bíblia e as repassassem isentas de fanatismo aos seus fiéis, não estariam florescendo tantas seitas, tantas novas religiões, tantas sociedades ocultas, tantas crenças pagãs. Concordo plenamente com o irmão. Mas qual o caminho que realmente leva a Deus? Se algum ingênuo e desavisado achar um caminho diferente do preconizado por católicos e protestantes, coitado, certamente arderá na fogueira. Sou testemunha de como têm sofrido os rosacruzianos, os alquimistas, os judeus, os muçulmanos, tentando à sua maneira atingir a verdade e encontrar a Deus. Meus irmãos, pedimos licença para falar. Precisamos abrir os nossos corações a coisas hoje em dia que só em uma loja maçônica podem ser ditas com segurança. Meu nome é Simon. Eu sou Moses. Eu sou Benjamin. Somos judeus sefarditas. Sempre nos dedicamos ao comércio, aos estudos e à nossa religião. Durante séculos, vivemos em completa paz e harmonia com cristãos e mouros no sul da Espanha. Porém, em 1492, os reis Fernando e Isabel expulsaram os judeus da Espanha. Fomos para Lisboa trabalhar com ouro e prata. E logo depois, quem nos expulsou de Portugal foi o rei Dom Manuel. Nessas circunstâncias, nossas famílias emigraram para Amsterdã. E de lá viemos para Londres. Há séculos estamos viajando. Somos uma nação sem pacto. Já sei, você é um judeu errante. Não podemos aceitar essa ofensa. Exigimos um pedido de desculpa. Peraí. O que é judeu errante? Sapateiro que zombou de Jesus em plena Via Crucis. Foi amaldiçoado a vagar pelo mundo até o dito juízo. O senhor também é judeu errante? Quem sabe, pela história que você acabou de contar, talvez seja possível. Olha, senhores, isso não passa de uma lenda. E aqui em nossas lojas, é preciso que fique bem claro que não há lugar para lendas infundadas, para superstições e crendices, muito menos para intolerância religiosa. Ah, essa eu gostei. Ô, James Anderson, anota isso aí também, por favor. Com certeza, Mr. Hardstone. Está devidamente anotado. Desculpe, meu irmão, não quis ofender. Há séculos somos perseguidos, sofrendo com uma cruel intolerância. Nada nos restou, a não ser emigrar, viajar, fugir, esconder-se. Termos sido aceitos para fazer parte da maçonaria nos é motivo de muita alegria. Creiam, meus irmãos, temos muito a colaborar com a ordem maçônica. Os conhecimentos do nosso povo são muito antigos e muito úteis. Vocês já ouviram falar da Cabala? Assalamu alaikum. Desculpe-me interrompê-lo, meu irmão. Sou Youssef. E justamente por acreditar na tolerância e na fraternidade dessa ordem, é que nos aproximamos de uma loja maçônica e tivemos a grande felicidade de sermos recebidos entre vós. Nós, claro, habitamos Portugal,
Espanha ao longo de 800 anos, até 1492. Muçulmanos, judeus e cristãos não brigavam por suas diferenças. Pelo contrário, nós as trocávamos como se fosse um comércio de sabedoria, de conhecimento, e todos nós crescíamos respeitando nossas culturas. Obrigado por nos aceitarem. Viemos para trabalhar, estudar e promover a real e indissolúvel fraternidade que deve existir entre nós, meus irmãos, judeus, cristãos, muçulmanos. A cultura árabe é muito antiga. Conhecemos os números, a matemática, e depois de viajar por séculos e séculos pelos desertos, conhecemos como ninguém os astros, as constelações e muito dos mistérios que os regem. Concordo com você, Youssef. Sou testemunha disso, irmão. Meu nome é Jean Théophilus Desarlier. Além de clérigo, sou físico e faço parte da Royal Society. Me dedico à astronomia, atualmente desenvolvendo um planetário na universidade, o qual os convidarei a conhecê-lo oportunamente. Nasci na França e lá tornei-me um protestante perseguido pela Igreja Católica. Por isso, vim para a Inglaterra e aqui entrei para a maçonaria. Durante séculos, os pedreiros livres tiveram um bom relacionamento com a Igreja Católica. Construímos juntos centenas de igrejas e catedrais dignas da morada de Deus na terra. A Igreja Católica será eternamente grata aos pedreiros livres pela grandiosa colaboração e disseminação do catolicismo por toda a Igreja, por toda a Europa. Construímos tão belas catedrais. Quem as decoraria com tão perfeitas obras de arte retratado na nossa Bíblia Sagrada? Vocês nos ajudaram a transformar catedrais em verdadeiros livros de pedra. Mas tudo começou a mudar com a reforma dos protestantes. O cristianismo dividiu-se e as pessoas ficaram perdidas sobre qual caminho seguir. E ambas as partes começaram a disputar entre si a predileção da fé das pessoas, chegando infelizmente até as sangrentas guerras. Mas é isso justamente o que eu não entendo. Me diga, se católicos, protestantes, judeus e islâmicos creem em um Deus único, por que eles nunca se entendem? Fanatismo, meu irmão. Fanatismo. Esse vício da alma que arrasta homens de bem a cometerem atos insanos. Tomados e manipulados por uma fé cega, legiões inteiras matam-se em nome de Deus. Senhores, por favor, temos que nos unir para juntos procurar o verdadeiro caminho da luz de Deus. Pois somos todos iguais à luz e aos olhos do Pai. Você falou uma grande verdade. Nenhum povo, nenhuma religião encontrará o verdadeiro caminho de Deus sozinhos. A melhor maneira de homenagearmos a Deus é vivermos em fraternidade, unidos, sem distinções em relação aos nossos credos, pois somos todos iguais em relação ao nosso Pai. A maçonaria deve mostrar que é possível viver em paz e harmonia, não importando a religião de cada um. Muito bem! Muito bem! Senhores, vocês têm ideia do que estão falando? Isso é fantástico. Nunca houve um precedente assim na história da humanidade. A maçonaria está criando um caminho de entendimento entre todos os homens, de todas as religiões. Viva! Viva! Muito bem! Que nos resta de
meus irmãos, é juntar os nossos conhecimentos, entendermos as nossas diferenças, as nossas diferenças e descobrirmos o verdadeiro caminho da luz da verdade, o verdadeiro caminho para a compreensão de Deus. Prezados irmãos, para quem não me conhece, sou Antônio Saia. Ouçam o que tenho para falar. Deus ainda está muito além do poder de nossa compreensão. Conhecemos muito pouco sobre Ele. Somente uma fonte, uma parte muito pequena, sobre tudo, suas obras. Mas a partir de agora, lançaremos mão de uma visão racional, de um equacionamento lógico de nossos pensamentos e de nossa fé. A melhor maneira de descobrir, entender e respeitar a Deus é concebê-lo de uma forma pura, desprovida de superstições, sem medos infundados, não receando castigos ou punições, sem medo de pecar. Deus é nosso Pai, e um pai nunca quer o mal para os seus filhos. Além da fé, dizemos a filosofia e a razão para nos aproximarmos de Deus. Onde vocês pretendem chegar com essa filosofia? Ora, todo ser humano acredita, ou pelo menos suspeita, que possa haver uma verdade absoluta, incontestável, que regeria tudo o que existe no universo. Nós, filósofos, acreditamos nessa verdade única. Reconhecemos também que existem diferentes formas e caminhos para se chegar a essa verdade. Eu sou um alquimista. Nessa busca incansável de aperfeiçoamento, descobri uma semelhança simbólica entre a alquimia e a maçonaria. A transformação em chumbo em ouro e o desbastar da pedra bruta do maçom, ora, tudo é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Aos que, como nós, gnósticos, procuram a verdade dentro de si próprios. Como podem ver, eu sou um frade, o irmão Rosa Cruz. Nós, Rosa Cruz, acreditamos em um ser supremo e nos dedicamos aos estudos e às pesquisas das verdades religiosas, filosóficas e científicas. Por isso, recorremos às tradições egípcias, pitagóricas, hermetistas, alquímicas e gnósticas. Nós, filósofos acadêmicos, temos tentado resgatar as antigas tradições filosóficas gregas que usam a razão como principal ferramenta para se chegar à verdade. A razão, somente a razão. Moço, desculpa, mas você toma cuidado, viu? Porque lá em Newcastle, eu vi um homem ir para a fogueira só porque dizia que defendia essa tal de razão. Cuidado! Sabemos disso, Mr. Headstone. Vivemos tempos difíceis, mas não abandonaremos o que acreditamos ser correto. O uso da razão para desvendar os mistérios que nos cercam é muito antigo. Porém, nestes últimos séculos, como se fosse por um decreto, passou a ser um modo proibido de se pensar. A filosofia e a razão buscam sempre a verdade. Juntas, elas indagam, duvidam e raciocinam sobre tudo o que nos cerca, tudo o que vemos e sentimos. Usamos a razão para dirimir dúvidas e achar respostas. Acreditamos também que com o uso da razão encontraremos o verdadeiro Deus, sem, logicamente, dispensar a fé. Senhores, nós só estamos tentando resgatar as palavras e os pensamentos perdidos dos antigos filósofos gregos para que possamos utilizá-los em nosso dia a dia. Nós queremos mudar o mundo e sabemos que para isso precisamos mudar o homem. Queremos que o homem de nosso tempo seja livre,
virtuoso, letrado e seja o condutor do seu próprio destino. Exatamente, Fedman. O homem é perfectível. O homem precisa aperfeiçoar-se, precisa libertar-se das trevas de sua própria ignorância, reconhecendo suas fraquezas, dominando suas paixões, para deixar de ser traído pelos seus próprios impulsos. Não é fácil. Agora me diga, como conseguir isso? Qual o caminho a seguir? O caminho da razão. O racionalismo é o condutor do destino do homem, a ferramenta mestra que abrirá caminhos em busca da luz da verdade. Tomem cuidado, meus senhores. Com toda a convicção, eu vos digo que essas coisas precisam ser ditas em locais apropriados. Longe daqueles que jamais compreenderão as nossas boas intenções e daqueles que, porventura, duvidarão de nossa inabalável fé em Deus. Vivemos sob um policiamento ideológico e religioso rigoroso, exercido por católicos e protestantes. Essa é uma das razões por que nós, filósofos, sempre quisemos nos aproximar da maçonaria. Vocês, pedreiros livres, sem conhecerem filosofia, o seu modo simples de ser, sempre lutaram e defenderam valores de liberdade. Nós aprendemos muito com vocês. Mr. Hardstone, Mr. Peter, Mr. Ones, meus queridos irmãos, vocês estão conseguindo compreender tudo o que está acontecendo aqui nesta noite? Sinceramente, não. Não. Nós somos apenas simples pedreiros e temos muita dificuldade de compreender o que vocês querem nos dizer. Verdade? O que eu sou? Eu sou apenas um caipira, ranzinza e marrento. Vocês, pelo contrário, vocês são nobres, são cavalheiros, nobres, cientistas, filósofos. Vocês nunca empunharam o máximo esse céu para desbastar uma pedra bruta. Eu devo admitir, realmente, que a ferramenta de vocês é outra. A ferramenta de vocês é aquela pedra. É com ela que vocês escrevem palavras que são complicadas demais para serem entendidas por rudes maçons como nós. Vocês têm razão. Somos apenas humildes maçons, humildes construtores. Porém, nós trazemos em nossa história algo maravilhoso, pois nós construímos, através dos séculos, igrejas e catedrais dignas da morada de Deus na terra. E eu vou contar aqui para vocês um segredo que só nós, maçons, conhecemos. Quando é meio-dia e o sol está sobre o seu meridiano, as luzes do sol entram pelas colunas do lado sul da catedral. E elas atravessam os vitrais e tudo fica colorido, lindo, maravilhoso. E aquela luz, ela vai direto ao altar, onde está o Cristo crucificado. Nesse momento, todos nós maçons reconhecemos que aquela é a luz de Deus. É a luz que nos guia em direção à equidade, à paz e à verdadeira fraternidade. Meus irmãos, a única coisa que eu pude concluir aqui nessa noite é que nós, Peter, Ones, eu, que representamos os antigos maçons, nós e vocês, todos nós,
nós estamos tentando construir uma coisa: um mundo mais justo e mais equânime para todos. Vocês com as suas penas e nós com o nosso máximo que fizemos. E eu quero pedir desculpa a todos aqui presentes, que eu também descobri mais uma coisa aqui essa noite. Como eu sou ignorante. Como eu sou ignorante. Bom, só nos resta pedir desculpas por termos atrapalhado essa reunião de vocês. E temos que partir. Calma, Peter. Calma. Irmãos, toda a nossa história, todas as nossas tradições, os nossos segredos, os nossos mistérios, nessa noite, estão se perdendo. Se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Vamos embora, vamos embora. Hartson, o nosso juramento de Cássio, pare, Hartson. Não vão embora. Vocês estão começando a entender tudo. Ouça-me. A maçonaria é grande demais para viver apenas o seu passado. Ela precisa olhar para o futuro. Muito mais que isso, Fetman. A maçonaria precisa fazer o futuro. Por isso estamos aqui. Todos juntos, todos iguais. Não importa nossas profissões. Não importa se somos ricos ou pobres. Não importa se somos operativos ou aceitos. O que importa é saber nos reconhecer como homens de bem, que acreditamos em Deus e sabemos que só com a luz do conhecimento e o suor do trabalho conseguiremos tornar nossa família, nossa cidade, nosso país melhores. Um mundo melhor, meus irmãos. Desculpa, mas acho que não tem jeito. Eu confesso, nós temos ainda muitas dúvidas. Mas nós não temos com que nos opor. Eu sou um velho antiquado, doente, que agora só vive de lembranças. Nós só pedimos uma coisa: não deixe a maçonaria morrer. Jamais. A nova maçonaria, alicerçada nas corporações dos pedreiros livres, sobreviverá a tudo: a tirania, a intolerância, as guerras, as perseguições. E sobreviverá porque ela sabe justamente respeitar o homem e suas diferenças. Nossas antigas tradições, juntamente com tudo que viemos a aprender, se perpetuarão através de nossa dedicação e da lealdade dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Muito bem! Atenção, meus irmãos. Atenção, por favor, atenção, meus irmãos. Estamos aqui para algo muito importante, que vai mudar a história da maçonaria e do mundo. Aqueles que concordam com a união de nossas lojas para formar a grande loja de Londres, que se manifestem erguendo o braço direito. Espere, Hartson. Venha, Hartson. Ouça. Ceda aos movimentos do seu povo. Os obreiros da arte real, aqui congregados, como você, como eu, se dedicam à obra do grande arquiteto do universo e reconhecem que a ele é devido todo o bem que fizerem. A paz, a harmonia e a concórdia
serão a tríplice argamassa com que se ligarão nossas lojas e nossas obras. Por favor, venha conosco, venha conosco para a nova maçonaria. Harston, venha conosco, venha. Nenhum maçom será esquecido, nenhum de nós será abandonado no meio do caminho em direção à luz. Venerável mestre, creio que devemos repetir a votação. Certamente, Mr. Fetter. Aqueles que concordam com a união de nossas lojas para formar a grande loja de Londres, que se manifestem, erguendo o braço direito. Mais algum irmão concorda? Aprovado, venerável mestre. Aprovado. Perante essa Assembleia de Maçons operativos e aceitos, pelas 4 lojas aqui representadas, vos declaro irmão Anthony Sayer, grão-mestre da primeira grande loja de Londres. Irmão Jacob Lamball, primeiro grande vigilante. Segundo grande vigilante. Um momento, meus irmãos. Um momento. Antes de encerrarmos nossa reunião, precisamos ser justos e prestar uma homenagem a todos os antigos construtores que edificaram e perpetuaram a história da humanidade através dos séculos e, como ninguém, chegaram ao limite da genialidade humana. Por favor, Mr. Harston, Mr. Peter, Mr. Onyx. Esta data, 24 de junho de 1717, entrará para a história da maçonaria e da humanidade. Nesta noite, nasce uma nova maçonaria. A maçonaria especulativa, a maçonaria simbólica, que tenho certeza será determinante para as grandes transformações que estão por vir, tão necessárias para essa realidade social cruel e mesquinha na qual vivemos. Queremos agradecer a vocês, antigos e verdadeiros maçons, o imenso legado moral e ético, os sólidos princípios de amor fraternal, a incansável dedicação ao trabalho e a inabalável crença e respeito a Deus, que recebemos de vocês, de suas corporações e de suas vidas. Que fique claro a todos aqui presentes, todas as tradições simbólicas, todos os segredos e todos os mistérios da atual maçonaria nos foram ensinados por maçons de ofício, pedreiros livres como vocês, Harston, Peter e Onyx. A nós, só nos resta dizer a vocês, muito obrigado. Muito obrigado. E que o grande arquiteto do universo nos proteja e que nos guie sempre com sua luz plena e generosidade.
ser magnífica. Então eu vou me algumas pessoas aqui que nos ajudaria, e a elas nós traremos as homenagens a todo mundo. Primeiro, o nosso querido Daniel. Daniel, em nome de você, nós estamos agradecendo aos meninos da Ordem Molay e pelo trabalho. Daniel que fez a produção dos vídeos, o filho do Mazini fez as produções dos vídeos e tudo mais. Nossa querida Valéria, cadê a Valéria? Olha lá, Valéria. Rosinha, a lusitana. A Valéria, além de segurar um pouco o Celso, porque senão ele mudava o texto mais 10 vezes, ela produziu esses banners para nós aqui, e eu queria que vocês mostrassem nosso agradecimento. Ao Neto, em nome do qual nós, como diretor cultural da Prefeitura Municipal, e nosso querido irmão Neto, onde ele está? Está vendo? Oi, Neto. O Neto, com isso, agradecendo a você pelo seu empenho, Neto, nós também estamos agradecendo o trabalho da Prefeitura no cedendo o local. Ao INCA pelo valoroso trabalho técnico, de impressão, de aviso, de comunicação especial. Em nome de você, nós estamos agradecendo todos os irmãos aqui presentes. E eu queria falar de uma pessoa em especial, que eu não estou vendo ele aqui. Cadê? Cadê o Papito? Papito! Ah, Papito, vem cá, Papito, por favor, por favor. Vou explicar para vocês quem é o Papito. O Papito é o Vinícius Valverde. Vinícius, nosso querido irmão, ele não foi bem o nosso diretor, ele foi o nosso professor. Graças a Deus, Vinícius, mais uma vez eu te digo, graças a Deus não revelamos ninguém, né? Vinícius, você não nos transformou em atores, Vinícius, mas você nos ensinou a amar a arte de representar. Por favor, gente, vamos aplaudir o Vinícius. A outra personagem que eu tenho que falar aqui também é o Celso Abrão. O Celso Abrão é o autor do texto, é autor de livros. Eu não sei se vocês sabem, ele além de escritor, ele é médico, né? Cirurgião. E o Celso, o trabalho imenso dele. Hoje ele me ligou às 4h30 da manhã, porque ele pensei, se ele mudar o texto de novo, eu não vou. Se ele mudou. Eu liguei para saber se ele já tinha chegado em casa. Bom, e outra coisa que nós temos por fim falar, cadê o Pedrinho, nosso venerável? Esse trabalho foi feito pela loja Arquitetos da Harmonia, e eu queria só lembrar que amanhã é o Dia das Mães, com a colaboração de todas as lojas aqui, de Santa Branca, as duas outras lojas de Jacareí, mas é um trabalho que foi capitaneado pela loja Arquitetos da Harmonia. E amanhã é Dia das Mães. Eu acho que esse foi um presente dessa filha para nossa mãe cinquentenária. Certo, venerável? Obrigado a todos, viu? Obrigado.